Pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Meu nome é Luiz Carlos Burgos. Continuando com a nossa série sobre substituição de componentes, hoje nós vamos falar sobre a substituição de capacitores não polarizados, capacitores comuns, como de cerâmica, poliéster e de outros materiais também. Se você está aqui pela primeira vez no canal, seja bem-vindo, inscreva-se no canal, clica no botão vermelho aí, inscreva-se, ative as notificações para você ser informado dos novos vídeos e das lives que realizamos todas as sextas-feiras às 19 horas aqui no canal. Também não deixe de visitar. Então, nós vamos falar nessa aula sobre a substituição dos capacitores comuns, não polarizados. Atualmente, os capacitores tirando a parte dos SMDs, os capacitores comuns mais populares nos equipamentos atuais são os de poliéster metalizado, que são esses aqui, por exemplo, esses aqui, ó, tá? Esses daqui, esse aqui é um pouco mais antigo. Esses quadradinhos, né? Esses aqui, ó. E também os capacitores de cerâmica, que são esses redondinhos, parecem lentilha. Tá vendo? Aqui, ó. Tá? Esses são os capacitores mais populares atualmente. Então, na hora de substituir um capacitor comum, não polarizado, primeiro, tensão de trabalho. Em alguns casos, a tensão de trabalho vem indicada no corpo dele, como esse aqui, ó, 250 volts, ele vem marcado no corpo direto. Esse não tem dificuldade, 250 volts. Mas tem alguns que nem tem a tensão de trabalho marcada no corpo, como por exemplo, esse aqui é de 100 volts, esse aqui está marcado, 100 volts, esse aqui já não está. Esse aqui não tem tensão, esse aqui só tem um valor marcado no corpo dele. Mas, esse tamanho físico aqui, ó, esses capacitores que tem esse tamanho físico aqui, eles são normalmente de 250 volts, tá? De poliéster. Então, a tensão de trabalho tem que ser igual ou maior do que o capacitor que estava lá. Via de regra é isso. Agora, detalhe importante. Os capacitores de poliéster e cerâmica, a maioria dos que vocês vão encontrar nos circuitos eletrônicos tem tensão de trabalho de 100 volts para cima. 100, 250, 400, 630 volts e assim por diante. A maioria deles. Um ou outro tem capacitância mais baixa, tem valor de tensão de trabalho mais baixa, como por exemplo 63 volts, 25 volts, mas é raro. A grande maioria é de 100 volts em diante. Se você está diante de um circuito eletrônico que trabalha com tensão baixa, tipo pilhas, baterias, fonte com tensão baixa, então, pessoal, você nem precisa se preocupar com a tensão de trabalho dos capacitores comuns na hora de fazer a substituição. Por quê? Porque provavelmente o que você vai colocar lá já vai ter uma tensão bem superior àquela que tem no circuito. Inclusive, nos capacitores comuns, dá até para você trocar por de tensão mais baixa. Por exemplo, eu tenho aqui um capacitor que é de 250 volts. Esse aqui. Vamos supor que ele está num circuito que é alimentado por 12. Então, na hora de substituir esse, você pode colocar um de 100, pode colocar um de 63. Por quê? Porque ele vai estar bem longe da tensão do circuito. Ele vai ser bem maior do que a tensão do circuito. Então, os capacitores comuns, em muitos casos, dá para você substituir por outros de tensão menor. Os eletrolíticos, não. Mas os de poliéster, cerâmica, etc., em geral, pode. A não ser que ele vai trabalhar num circuito que tem tensão alta. Por exemplo, num circuito inverter, num circuito horizontal de TV, num amplificador que trabalha com tensão alta, de grande potência. Aí você tem que olhar a tensão de trabalho e colocar outro igual ou maior. Tá? Então, primeira coisa, tensão de trabalho igual ou maior, em muitos casos pode até ser menor, tá? Do que o capacitor que estava lá no circuito. Segundo, capacitância. Bom, a capacitância dos capacitores não polarizados, ela é um pouco mais crítica do que os capacitores eletrolíticos. Na maioria dos circuitos você tem colocado o mesmo valor. Principalmente circuitos de sintonia, circuitos que trabalham com sinal de vídeo ou imagem, circuitos que trabalham com frequência alta, em alguns casos em amplificadores de áudio, equalizadores, aí você tem que colocar o mesmo valor que estava lá, tá? A não ser que o capacitor comum seja, por exemplo, um filtro de ruído, um desacoplamento que vai de uma linha de mais B para terra, Aí você pode até colocar outro de valor maior,
que não vai interferir no funcionamento do circuito, tá? Então os capacitores comuns tensão de trabalho igual ou maior, via de regra, e em muitos casos menor também pode. Capacitância mantém. Se você sabe que naquele circuito o capacitor lá ele é só um filtro, tá? Aí você pode colocar maior, a capacitância é maior. Mas nos outros circuitos mantém a capacitância mesma, para não alterar o funcionamento do circuito que você está consertando, tá? Outra característica dos capacitores comuns seria o coeficiente de temperatura. Só que no capacitor comum, isso não é tão crítico quanto no eletrolítico. Porque no eletrolítico, dentro dele, nós temos um papel encerado com um ácido. E esse ácido, ele é úmido, tá? Ele não pode secar, porque se esse ácido secar, ele deixa de produzir de elétrico e deixa de funcionar. Então o capacitor eletrolítico, ele é crítico em relação à temperatura, porque ele pode secar o ácido e aí ele deixa de funcionar. Já o capacitor comum, de poliéster, cerâmica, ele é menos afetado por temperatura. É muito menos afetado, porque ele não tem esse papel encerado com um eletrólito dentro, tá? Então não tem problema na hora da substituição do coeficiente de temperatura. Tanto é que muitos capacitores comuns ele nem é excitado, tá? Então no capacitor comum o coeficiente de temperatura não é tão crítico quanto nos capacitores eletrolíticos. Agora, em relação à antiguidade dos capacitores, esse aqui, por exemplo, é um capacitor a óleo, é um capacitor antigo já. Ele é de 1800 picofarads ou 1,8 nanofarads por 1600 volts. Ele pode ser substituído por um de poliéster que tenha o mesmo valor e a mesma tensão, não vai afetar em nada o funcionamento do circuito. Tá? Esse aqui, por exemplo, é um capacitor de papel encerado. Ele pode ser substituído por um de poliéster, como esse aqui, por exemplo. Pode ser substituído por esse. Esse capacitor aqui é um capacitor de poliéster Chico. Ele é metalizado, tá vendo? Esse capacitor Chico é um pouquinho antigo já. Ele pode ser substituído por um moderno, como esse. Mesmo valor, tensão de trabalho ali, pode substituir, não tem problema. Esse capacitor aqui é um capacitor de cerâmica de 2000 volts. Ele aguenta até 2000 volts. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Vou embaçar um pouco aqui para eu mostrar para vocês. 2 kV, tá vendo? Um capacitor de 2000 volts. Esse capacitor de 2000 volts tem que ser substituído por outro de 2000 volts, porque no circuito que ele vai estar, provavelmente é um circuito de tensão muito alta. Então se o fabricante pôs lá um capacitor de 2000 volts, é para você manter ele de 2000 volts ou mais. Tá? Esse capacitor aqui também é antigo, ó, de poliestirol, conhecido como capacitor Styroflex. O capacitor Styroflex ele normalmente é substituído pelo capacitor de cerâmica, tá? Que tem as mesmas faixas e valores do Styroflex. Tá? Agora, em relação aos dois mais populares que tem hoje, que são cerâmica e poliéster. Muita gente já me perguntou, Luiz, eu posso substituir um capacitor de poliéster por um de cerâmica? Bom, cada um tem vantagens e desvantagens. Qual é a vantagem do capacitor de poliéster? Ele tem uma tolerância menor de valor. Então quer dizer que se o circuito não for tão crítico em relação ao valor daquele capacitor, você pode colocar um de cerâmica sem problemas. Agora, o cerâmica tem uma grande vantagem em relação ao de poliéster, que é o tamanho dele. Então quer dizer que em circuitos de frequência alta, sintonizadores, circuitos de FI, osciladores de alta frequência, se você tiver um capacitor de cerâmica, por exemplo, de 1 nanofarad, você não deve substituir pelo de poliéster de 1 nanofarad. Tá? Por quê? Porque o poliéster é maior,
E ele sendo maior, ele vai gerar maior capacitância parasita no circuito. E aí pode atrapalhar o funcionamento do circuito de alta frequência. Então, na maioria dos circuitos, pode se substituir um pelo outro. Porém, em circuitos de alta frequência, deem preferência para os capacitores de cerâmica que são menores, menor capacitância parasita. E nos circuitos de menor frequência, mas que exige uma tolerância menor, deem preferência para o de poliéster. Tá bom, pessoal? Eu coloquei aqui de propósito esses dois capacitores eletrolíticos, esses dois carinhas aqui. Vou mostrar para vocês aqui uma curiosidade sobre eles. Vou embaçar um pouco aqui. Esse daqui, vamos ver, não sei se vai dar para vocês verem aqui, ó. 220 microfarads por 16 volts. E esse outro, – 220 microfarads por 16 volts. Aqui, ó. Dois capacitores com a mesma capacitância, com a mesma tensão de trabalho, porque tem tamanhos diferentes. Isso aqui é o que se chama de técnica de fabricação. Os capacitores mais modernos têm técnicas de fabricação mais moderna e a tendência deles é ficar menor. Então, eu posso substituir esse aqui por esse. Está absolutamente na mesma. Não altera em nada o funcionamento do circuito. Ele só tem técnicas de fabricação diferentes. Tá bom, pessoal? Então, se você gostou do vídeo, like. Se você não gostou, pode dar um dislike. Sejam educados